Boa noite, agente da turma noturno de Projeto Auxiliar por Computador, PAC, com o professor Maristério. O grupo é composto por Juan Gleidson, Damiana, Monaísa, Júlio Luiz e eu, Antônio Pedro. Vamos falar sobre perspectiva isométrica e cavaleira. O sumário introdução, falando sobre a perspectiva. É, o outro tópico é a perspectiva cavaleira, a perspectiva isométrica, considerações finais, vamos à prática e as referências. Perspectiva é uma palavra de originalidade latina, veio do latim, latina não, latim, que é perspicere, que sugere a ideia de ver através de algo, ou ver através de algo. Imagine-se posicionado atrás de uma janela de vidro e mantendo-se estático, desenhar no vidro aquilo que está observando através da janela. Em resumo, a perspectiva é uma técnica visual poderosa que pode permitir representar o objeto tridimensional em um plano bidimensional, dando vida e realismo à criação artística e ao design arquitetônico. Suas nuances suas complexidade transformam superfícies planas em janelas para o mundo tridimensional, proporcionando uma experiência visual envolvente e cativante. A perspectiva cavaleira é um método de projeção cilíndrica oblíqua em relação a um plano que é paralelo a uma das principais faces do objeto, além de auxiliar na representação visual do objeto tridimensional. A perspectiva cavaleira desenvolve a capacidade dos alunos de compreender e analisar desafios geométricos de formas mais eficazes. Como vemos aí na figura, um cubo dado, né? Tem o Z, a altura, o Y, o comprimento, o X, a largura. Tem três vistas, né? Que são a de 60, de 45 e de 30. E podemos observar que a única que se mexe, a face que se mexe, é a face de fuga, que corresponde ao eixo X. As outras faces ficam intactas, paradas, não mexemos nela, e sim só no eixo X. Perspectiva isométrica. A perspectiva isométrica é um tipo de representação usual que se baseia na projeção de raios projetantes ortogonais. É um plano vertical de projeção. Nesta técnica, os eixos Y, X e Z têm a mesma inclinação em relação ao plano vertical, formando um ângulo de 200 graus em si nas projeções. A escolha dos ângulos de 120 graus entre a projeção dos eixos X e Y e Z confere a perspectiva isométrica, uma relação de equilíbrio e harmonia, tornando-a uma ferramenta valiosa para representar objetivos tridimensionais em um espaço bidimensional, de maneira atraente e informativa. A gente vê aí o desenho como são, né? Os eixos, cada um são formados por 120 graus. Aí como fica o desenho, né? Tudo igualzinho, né? Perfeitinho. Portanto, a perspectiva isométrica com seus raios projetantes ortogonais e ângulos de 120 graus entre os eixos oferece uma abordagem visual eficaz para criar representações tridimensionais que são claras, precisas e suavemente agradáveis. Considerações finais. Essas técnicas aprimoram nossa compreensão visual de objetos tridimensionais, oferecendo uma escolha versátil
entre representações equilibradas e naturais. A relação entre perspectiva isométrica e cavaleira depende das exigências do projeto, mas ambas desempenham um papel essencial na criação de representações visuais impactantes e informativas. Vamos praticar e as referências. Agora eu irei fazer a vista cavaleira em 45 graus. Aqui eu já ajustei a angulação, vai ser 45 daqui. Irei começar. É preciso prestar atenção nesse, diferente da isométrica, que as unidades são iguais em todos os lados, igual o objeto no real. A isométrica, no 45 graus, na parte de angulação, que dá a visão de profundidade, o objeto é reduzido pela metade. Aí, no caso, é, que o que antes era 6 metros do objeto, e vamos ter a noção que é como se fosse 3 metros.
isso, eu terminei a perspectiva cavaleira no ângulo de 45 graus. Obrigado. Depender de vez eu não sei. Noite. Agora eu vou dar continuidade fazendo a perspectiva cavaleira de 30 graus. Na perspectiva cavaleira, as linhas horizontais e laterais continuam igual a da figura, né? Então aqui a gente vai começar chamando comando linha, achando para a direita 40, para cima vai ser 20, para a esquerda 25, para baixo 10, para o lado 15, e vamos fechar aqui com 10. Ops. Agora, na perspectiva cavaleira, o que mudam são as profundidades das linhas, né? Então, vamos primeiro mudar aqui para 30, 60 e 90 e 120 graus. O que eu estou fazendo é de 30 graus. Então, vamos chamar o comando linha de novo. E na perspectiva de 30, é 2/3 do valor que está dado na figura. Aqui no caso é 30, então 2/3 de 30 é 20. Então, 20. 2/3 de 20 dá 13,3333. Comando linha de novo. 20 de novo. 13,3333. Na outra linha de profundidade aqui atrás, vão ser 30 também, então vai ser 20. Aqui para cima são 20. Essa outra linha é também de profundidade, 10 aqui. Então, a gente vai colocar 2/3 de 10 é 6,6666. E agora todas as outras linhas são na vertical ou na horizontal, então não precisam ser mudadas. Na perspectiva cavaleira, só mudamos as linhas de profundidade. Pode ser que não fique bem perfeito porque as casas decimais não deram corretamente. Com isso, eu concluo a perspectiva cavaleira de 30 graus. E esse foi o nosso trabalho. Obrigado e boa noite. Eu irei aqui fazer a vista isométrica. A vista isométrica é a vista onde é conservado todos os valores, todas as unidades do objeto a ser mostrado, onde será mostrado a angulação do cursor
do objeto será a de 30 graus, como já está regulado aqui. Tá o ponto inicial. Irei começar. Com isso, eu concluo a vista isométrica, né? Obrigado. Boa noite. Eu farei a vista de 60 graus. Primeiro vamos fazer a imagem da peça de acordo com a unidade que está. Que começaremos chamando comando linha. Escolhemos um ponto qualquer. Daremos 40 de unidade. Puxaremos 20 de unidade aqui.
25, 10, 15 e fecharemos a ponta. Com isso fizemos a parte frontal da peça. Como é um ângulo de 45 ou de 60, isso se resume que as unidades são divididas por um meio, ou seja, pegaremos cada unidade dessa daqui do valor e dividiremos por 3. Chamamos um comando linha. Essa primeira parte aqui, vamos dividir por... Ela tem 20 de unidade. Se tem 20, dividido por 3 vai dar 6,66. Então a gente coloca aqui 6,666, dá Enter. Aqui também. Fechamos com linha. Pegamos essa linha. Também é 20. Essa de 30.
Isso a gente pode começar já a fechar a peça, depois de ter calculado todas as linhas que devia obter um terço só do seu valor. Pronto. E com isso a gente tem a peça com 60 graus.